27. E versículo de número 46, que tem como título A Morte de Jesus. Mateus, capítulo 27, e o versículo 46, nos diz assim: E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pode fechar a tua Bíblia. Vamos meditar nesta palavra. Tenho certeza que Deus tem algo poderoso para os nossos corações. Antes que qualquer ser humano pudesse ter a capacidade de sonhar, eu quero dizer para você que os sonhos são a arte de sonhar, a capacidade de sonhar, é um atributo do Eterno. Onde Ele deseja algo, quando se fala de sonho, se fala de um desejo ardente por algo, por alguma coisa. A pessoa olha lá o carro na televisão, meu sonho é ter esse carro, vou trabalhar com esse carro, aquele desejo ardente. Alguns fazem um quadro dos sonhos em sua casa, colocando metas. Primeiro eu vou conquistar a minha casa, aí depois nós vamos ter um carro, aí depois vai vir um filhinho ou a filhinha. Então tem casais que fazem esse quadro dos sonhos. Então esse sonho é um desejo muito forte de conquistar algo, de alcançar alguma coisa. E ninguém entende mais de sonhos do que Deus. Antes mesmo que qualquer sonho fosse implantado dentro do meu e do teu coração, Deus já havia desejado isso para nós. A Bíblia diz que Ele nos conhece desde o ventre de nossa mãe. Eu quero te dizer que antes mesmo do ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E Ele te escolheu para esse tempo, para esse momento. Porque a sabedoria do Eterno está muito além daquilo que os olhos podem ver e daquilo que nós podemos compreender. Quando nós falamos que Deus existe, a palavra existir é o mais próximo dentro do nosso vocabulário que nós podemos falar a respeito de Deus, sobre Deus existir. Porque mesmo a palavra existir, ela não se aplica ao Eterno. Porque quando se fala que Deus existe, você está dizendo que Deus partiu de um princípio, que Deus partiu de alguma coisa. Mas Deus, Ele não existe. Na verdade Ele não existe, na verdade Ele é. E esse Deus poderoso e grande, Ele te conhece antes mesmo de você nascer. E eu falo isso com base na palavra, porque Ele disse que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tudo o que está acontecendo hoje aqui no mundo físico, esse momento que nós estamos, no contexto da eternidade, tudo isso já aconteceu. Porque na eternidade não tem segundo, não tem minuto, não tem horas, não tem dias, não tem noites. Então tudo o que acontece hoje aqui são coisas que já aconteceram no contexto da eternidade, mas em algum momento da eternidade se materializou dentro de um espaço chamado tempo, porque tempo não se aplica à eternidade.
tempo se aplica somente a esse contexto que nós vivemos. Na eternidade não se aplica o contexto do tempo. Não existe tempo na eternidade. Mas por algum momento a eternidade se materializou esse momento que nós estamos aqui. E aqui está se cumprindo um propósito estabelecido por Deus. E tudo o que aconteceu e vai acontecer, já aconteceu no contexto da eternidade. Ou seja, Deus conhece o teu começo, o teu meio e também o teu final. Talvez o diabo tenha dito para você que você não vai chegar a lugar nenhum, que para você não tem solução. Mas eu quero te dizer, é mentira de Satanás. A única coisa a qual ele é pai da mentira. Diz a Bíblia Sagrada, ele é o pai da mentira, o enganador. É mentira dele que você não vai chegar a lugar algum, que está tudo acabado, porque quem conhece o teu futuro é o Senhor. E se você colocar a tua vida nas mãos de Deus, ele não promete te dar conhecimento do percurso. Você não vai ter conhecimento do percurso. Quando Deus chama alguém, quando Deus escolhe alguém, você não tem conhecimento do percurso. Deus escolheu José. Ele era o mais novo da sua casa, entre seus irmãos, filho de Benjamim, e logo após José, um dos mais novos. E ele teve alguns sonhos. Aí está o perigo, muitas vezes, de postar a tua vida no Facebook. Hoje eu conversei com um irmão muito abençoado, que até em outros países, até no missionário, e ele falou: irmão Darlan, eu cancelei o Facebook. Não é pecado, pode ter, não tem problema nenhum. Eu só estou passando para você o que é que me passou, achei interessante. Ele falou: eu cancelei, porque tudo que as pessoas fazem, até quando estão no banheiro escovando dentro, elas estão postando no Facebook. Compra uma roupa, posta no Facebook, compra uma TV, posta no Facebook, compra um sapato, posta no Facebook. José chegou com seus irmãos, era o Facebook naquela época, ele teve um sonho, e ele estragou a vida dele por causa do Facebook. Ele chegou na casa dele e falou para o pai, para os irmãos, falou: eu sonhei que nós estávamos no campo, malhando trigo, e os nossos trigos se colocavam de pé assim como o meu, os nossos molhos rodeavam o meu molho e se inclinavam diante de mim. E a Bíblia diz: e por causa disso seus irmãos o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Não bastava isso, passou um tempo, ele vai e posta de novo no Facebook. Ele falou bem assim: ó pai, senta aqui meus irmãos, está todo mundo lá em volta da fogueira. Eu tive um outro sonho. Alguém grita: conta, sonhador. Eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Até o pai não aguentou e disse: filho, por acaso eu e minha mãe e teus irmãos se inclinaremos diante de você? Ele postou no Facebook, ele contou seu sonho, seu projeto. Isso foi acrescentando a ira e o ódio dos seus próprios irmãos, e começaram a tramar como se livrar dele, tirar ele do contexto das suas vidas, porque ficaram temendo pelo seu crescimento, porque ele estava postando as suas conquistas, as suas realizações. Às vezes o casamento está indo todo bem, começa a postar, começa a contar para amigo, começa a dividir com o ciclano, está indo dando tudo certo, a vida financeira está se alinhando. Aí você começa a trazer pessoas para o teu contexto, começa a postar isso para pessoas que não têm nada de Deus, para pessoas que estão ali só por dar, mas que não querem ver o teu sucesso, porque fácil é chorar com os que choram, difícil é se alegrar com quem se alegra. É fácil você ver uma pessoa com câncer
Entra para dentro do quarto de Jesus, fecha a porta sobre ti e conta para ele. Conta para ele. Jesus, ele entregou a sua vida. Porque quando ele olhou do céu, quando o Eterno olha do céu, ele não vê uma mulher maravilha, ele não vê um super-homem, ele não vê pessoas que estão realizadas em seus sonhos, em seus projetos, em sua vida. Mas sabe aquele momento que você achou que tudo tinha terminado? Sabe aquele momento que você perdeu uma pessoa que você amava? Sabe aquele momento que faltou o leite da criança? Aquele momento que o médico falou, você está com uma doença e a medicina te desenganou. Foi assim que ele te viu. Foi assim que ele te viu. Não como super-homem, mas ele viu você chorando, sendo humilhado, massacrado. E ele sabia que você não ia conseguir. Ele disse, eles não vão conseguir. Então eu vou no lugar deles. E ele foi crucificado e sofreu uma morte de cruz. Ali nós vemos o sacrifício de Jesus, um sacrifício feito por toda a humanidade, para que todo homem e mulher tivesse meios de se aproximar de Deus novamente. Quando Deus escolheu Abraão lá em Gênesis capítulo 12, Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, Abraão, eu farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, eu vou abençoar quem te abençoar, mas eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Deus, ele faz um pacto, uma aliança com Abraão. Eu falei isso aqui no culto, mas vou repetir. Ele faz uma aliança de sangue com Abraão. Você vai ver o capítulo da Bíblia Sagrada, se eu não me engano, é o 15 ou 17, aonde a Bíblia diz que cai um profundo sono sobre Abraão, após ele fazer uma cerimônia, aonde ele pega alguns animais, divide eles ao meio e faz um corredor de sangue. E naquela época, na antiguidade, era assim que eram feitas as alianças. Assim era feito um pacto entre as famílias, entre as nações, entre pessoas. Pegava-se alguns animais, cortava o meio, fazia um corredor de sangue, e eu dava uma volta em torno daqueles animais, cruzava por aquele corredor de sangue e dizia assim: assim como esses animais foram sacrificados, o sangue deles derramado, assim será feito com você, se você quebrar esse pacto dessa aliança. A Bíblia diz que cai no profundo sono sobre Abraão, e o Eterno ele passa sobre esse corredor de sangue. Abraão, naquele contexto, representando a humanidade, está fazendo uma aliança com o Eterno. Só que o Eterno, como ele sabia que o homem ia quebrar a aliança, quebrar o pacto, então ele estabelece um sistema de sacrifício, para que através do sacrifício de um animal, para que quando o animal é imolado, o pecado da pessoa, a transgressão daquele que estava apresentando o sacrifício, ele era transferido para o animal, e ao invés dele morrer, o animal era morto. Através de Abraão, Deus forma uma nação. Nós temos ali, Deus separa dentro da nação de Abraão, entre as tribos, uma tribo chamada Levi, e entre Levi Deus separa a família de Arão para que exerça o sacerdócio. Uma vez por ano, o sacerdote, o sumo sacerdote, fazia a expiação do pecado de toda a nação, na festa de Yom Kippur. Era trazido 2 bodes até o sacerdote, e um desses bodes era sacrificado, mas o outro bode, ele era lançado, diz os teólogos cristãos, que ele era lançado para o deserto, enviado ao deserto. Mas a palavra ali é
branca. E o povo regozijava, o povo se alegrava, porque o povo entendia através daquele sinal que Deus havia perdoado o seu pecado e a sua transgressão. Mas após o sacrifício de Jesus, aquela fita nunca mais ficou branca. De ano em ano era feito o sacrifício e nunca mais aquela fita se tornou branca, porque o sacrifício de animal não era mais aceito. Jesus, ele é o sacrifício final e perfeito pelos nossos pecados. Sabe, José, ele continua destacando em seu livro que quando Jesus ele morre, a Bíblia diz, e Flávio José também confirma isso, que o véu do templo se rasgou. Os comentaristas dizem que Deus abriu o véu de cima para baixo. E havia também no Santo dos Santos uma porta que dava acesso de fora para dentro ao lugar santo, ao lugar santíssimo. Essa porta, após a morte de Jesus, todas as manhãs, ela estava aberta de uma maneira milagrosa. E alguém lá e fechava a porta do Santo dos Santos, e no outro dia pela manhã, a porta estava aberta novamente. E alguém lá e fechava, no outro dia a porta continuava aberta. Jesus ele morreu para que nós tivéssemos vida. E nós estamos aqui hoje por causa do sacrifício de Jesus. E por causa do sacrifício daqueles que creram em seu nome, daqueles que entregaram suas vidas. Quantos foram martirizados? Quantas famílias foram martirizadas ao longo da história? Para que nós pudéssemos ter esse momento aqui hoje. Para que nós tivéssemos um lugar de culto, de servir ao Senhor com liberdade. Hoje você pode sair de casa e vir aqui adorar. Hoje você pode falar no seu trabalho que você é cristão. Hoje você pode postar um versículo bíblico nas redes sociais, no louvor, uma palavra. Mas há um tempo atrás não se podia realizar isso. Os homens e mulheres que quisessem adorar, havia buracos, o nome da eles é catacumbas, debaixo da terra, e eles entravam dentro desses catacumbas e eles ficavam adorando, glorificando, orando, falando com o Senhor. Outros estavam no cemitério, outros estavam em matas, porque não podiam confessar sua fé publicamente. Aí nós chegamos em 2024. E você tem vergonha de dizer que é crente. Você tem vergonha de postar um versículo bíblico. Você tem vergonha de convidar teu colega para vir na igreja. Quando se reúne com as pessoas, fala da vida do ciclano, da vida do Beltrano, tem tanta coisa para conversar e não tem nada de Deus para compartilhar com as pessoas. Que evangelho poxa é esse? Que as pessoas acham que podem ficar com Deus para curtir o que quiserem e no final serão salvas por causa da misericórdia do Senhor. A Bíblia diz: não diga o nome do teu Deus em vão. Não blasfeme do Senhor. Não blasfeme do teu Cristo. Quando você está na roda de amigos que não servem a Deus, de colegas que não servem a Deus, porque eles não são teus amigos, podem ser teus colegas. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimiga de Deus. O salmista disse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você pode ter como se aproximar do ímpio com o objetivo de levar para Cristo. Você pode almoçar na casa dele com o objetivo de levar para Cristo. Você pode jantar na casa dele com o objetivo de levar para Cristo. Mas ele não é o teu parceiro de festa.
dá o seu fruto e o seu fruto permanece. Breve tudo isso vai passar. Se Jesus não vir até lá, nós iremos passar de qualquer forma. Ele vai buscando os seus aleatoriamente. Buscar um, buscar outro, buscar outro, buscar outro, e ele vai levando os seus. Aqui o ser humano, no seu egoísmo, ele vive aqui como se fosse uma ideia, como se a vida dele fosse eterna aqui. Na sua hipocrisia, ele vive os seus dias como se os seus dias nunca fossem ter fim. Mas haverá um fim, haverá um final. E nós nos apresentaremos diante do Eterno, e prestaremos contas, e seremos galardoados. Cada um receberá o seu galardão de acordo com as suas obras. Eu te digo, você tem feito algo para receber um galardão do Eterno? Você tem feito algo para receber o galardão do Eterno? E eu estou salvo da cruz e diz: Pai, por que me desamparaste? Ele sabe o que você está sentindo, o que você está passando, porque ele passou por isso. Ele está ali na cruz sendo sacrificado por mim e por você. E quando ele olha para o Pai, a Bíblia diz que ele vê Deus de costas. O Pai virou as costas para o filho no momento de maior dor e sofrimento da vida dele. E por que o Pai não olhou para ele? Porque se o Pai olha para ele naquela situação, ele destrói a terra e a humanidade inteira. Então, para que ele não viesse destruir a terra e a humanidade inteira, ele pega e vira de costas para não assistir o sofrimento do filho. Deus não tem comunhão com o pecado. Quando Jesus é pendurado na cruz, a Bíblia diz que ele, sendo santo, ele se fez pecado. Ele tomou sobre si as nossas transgressões, nossos pecados. E como Deus não tem comunhão com o pecado, então Deus se afasta dele. Ele fica isolado, longe do Eterno, sem a presença do Espírito Santo, na cruz. E diz: Pai, por que me desamparaste? Só que um detalhe muito importante, e motivo de regozijo para nós: ele não ficou na cruz, mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele intercede por nós junto ao Pai. E o Espírito Santo, ele se faz presente em nosso meio. O Rua do Eterno, ele está aqui nesse momento. Ele está entre nós. Em alguns lugares ele já está até dentro de algumas pessoas. E algumas pessoas ainda ele não entrou porque não abriu o coração para ele entrar. Está no culto, está pensando o que vai fazer lá fora. Está no culto, está pensando o que vai fazer amanhã, semana que vem. Está pensando em sair daqui e correr para aquilo que é errado, para aquilo que não agrada a Deus. Então, em alguns corações ainda ele não entrou, mas ele se faz presente, ele faz morada quando você abre o teu coração, para que ele entre em tua casa e ele ceie contigo e você ceie com ele. E o nome do Senhor é glorificado. Fica de pé em nome de Jesus.